Amém, amados irmãos? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade. Lá em casa, as crianças, Daniel e José estavam também, estavam ansiosos para começarem, Paulo, o fruto do Espírito. Daniel estava falando, é hoje, Jojo, é hoje o fruto do Espírito. Então, louvado seja o Senhor, né? Vamos conduzir até aqui, apesar das lutas e dificuldades da semana. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos trouxe até esse momento, onde podemos reunir em torno do nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Como a sua palavra fala, quando nós estamos reunidos, que o Senhor ordena a vida, a cura, ordena a bênção, o seu Espírito Santo nos revela mais da glória e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ter um tempo em oração, amados irmãos, consagrarmos esse momento ao Senhor. Amém? Pai Celeste, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Pai amado, por esse tempo juntos, ó Deus, em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos conduziu e tem nos sustentado, Deus. Senhor, apesar das lutas, das dificuldades, mas como aquela mulher, Senhor, que sofria de uma enfermidade, já tinha perdido tudo, e que desejava apenas tocar nas vestes do nosso Senhor Jesus. Assim é o nosso desejo, Senhor, dos nossos corações nesta noite. Queremos te tocar, Senhor. Queremos te ver, Senhor Jesus. Que o Senhor tenha toda a liberdade, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Senhor. Também pedimos que o Senhor venha repreender toda investida do reino das trevas, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, encontre livre curso. E que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil, Senhor amado. Para que a tua palavra venha cair, Senhor, e venha também frutificar para a glória do teu próprio nome. Entregamos também em tuas mãos a vida do nosso irmão Paulo, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha fluir do interior dele como um rio de águas vivas, Senhor, para a glória do teu próprio nome, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Senhor, glorificamos a Ti nessa noite. Amém. Nós entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa expectativa. Porque nós nos unimos no Teu nome. Todos nós seremos transformados de glória em glória, mais ao contemplar o Senhor. Portanto, Senhor, que todos possamos contemplar a Ti nessa noite. Amém. Não uns aos outros, Senhor. Embora nos alegramos com a presença dos irmãos, mas nos alegramos ainda mais com a Tua presença, Senhor. Amém. Então, que o Senhor tenha primazia, tenha liberdade, e possa se expressar no Teu corpo para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades. Glória a Deus. Que a Tua palavra produza, Senhor, o fruto para o qual ela foi enviada. Em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Sim, Senhor. Nós focamos aqui, Senhor, nesse momento, e queremos viver no Espírito, estudar no Espírito. Amém, Pai. Por isso, Pai, ministra o nosso coração. Sim, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Glória a Jesus. Jesus. Oh, Pai, que essa nossa alma, Senhor. Sim. Guarda a nossa mente, Senhor. Feita o nosso coração, Pai. Amém. Encontre em nós, Senhor, espaço, glória a palavra e continue. Amém. Guisa-nos, Senhor, de qualquer distração. Amém. Seguindo o teu nome, Senhor, entre nós. Queremos a permitir, Senhor, que se nos falta nem contra a terra, Senhor.
queremos dar bom testemunho, nós queremos viver em santidade, Pai. Deus amado. Obrigado, Senhor, pela tua igreja de Cascavel, pelos sermentes, irmãos, pelos ministérios da palavra, pela comunhão que temos em Ti, Senhor, pelos irmãos. Glória, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, Paulo, só um minutinho. Irmãos, antes de o Paulo começar o organizamento de hoje, eu não poderia deixar de agradecer ao Senhor perante a igreja o testemunho que o Senhor fez com nós essa semana. Passamos por uma aflição. Na quinta-feira, nosso filho se envolveu num acidente. Ele não viu, atropelou um motoqueiro. Foi uma batida muito violenta e eu corri lá no local do acidente na hora que ele bateu, já me chamou. Deixei a Elisângela em oração em casa e eu não fui orando, eu fui gritando dentro daquele carro, porque eu liguei para ele e falei, pai, foi muito forte. Não sei o que aconteceu com o menino. Foi muito forte, ele estava desesperado. E nesse momento, irmãos, a gente lembra do Senhor, nosso Pai, nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu louvo ao Senhor nessa noite, e eu agradeço ao Senhor, porque nós não temos dúvida, irmãos, que o Senhor colocou a mão naquele menino. Ele bateu de frente com o Juninho. Cheguei lá, quando eu olhei o carro, olhei a moto, falei, Senhor, agora, o que aconteceu desse moço no chão? Ser breve, a Sueli Estevam estava lá comigo presente. Eu tinha medo de perguntar para a Sueli o que ela achava que tinha acontecido. Aí o bombeiro me disse, olha, foi uma lesão muito forte aqui na cabeça do fêmur, ou na bacia dele, a gente viu um encurtamento na perna do menino. Não teve fratura exposta, mas tinha um encurtamento muito grande na perna dele. Irmãos, foi muita oração, foi muita angústia. E fomos com aquele menino para a policlínica, e eu louvo ao Senhor nessa noite, porque foi feito um raio-x, o fêmur do menino saiu do lugar, apenas, se deslocou. Não teve lesão nenhuma, foi feita ressonância, mas nós vimos a mão do Senhor trabalhando em favor daquele moço, daquela família, e em favor do Juninho também, que ele ficou muito desesperado por estar errado, né? Vai ter consequências materiais. Mas no corpo daquele menino, o Senhor pôs a mão, está em recuperação, para ele voltar numa recuperação muito rápida, porque até a família do moço, o Senhor escolheu a dedo para passar isso com nós, porque quando eu cheguei lá, falei, agora, o Juninho já chegou abraçando, pedindo perdão para ele, falou, calma, a gente sabe que você não fez isso por querer, o nome disso é um acidente. Então, irmãos, nessa noite, eu louvo de alma e de coração que o Senhor nos atendeu, o Senhor nos protegeu, nos livrou de uma grande dor, de uma grande tribulação, que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Então, irmãos, hoje nós vamos sair desse lugar aqui e vamos vir para cá. Mais agradável, né? Nós falamos na semana passada, às vezes nós não estavam em viagem, tendo comunhão com os outros irmãos, é muito bom. Mas nós terminamos as obras da carne, né? Nós vimos uma a uma, e o que nós podemos pegar de aprendizagem, de prática, né? Nós podemos nos identificar em nós, que somos cristãos há muitos e muitos anos, muitas das obras da carne, fazendo guerra contra nós, fazendo guerra contra o homem interior. Às vezes que eu lia Gálatas, desde que me converti, depois de convertido, eu olhava as obras da carne como algo muito longe de mim. Mas o Senhor foi colocando luz, e nós podemos ver, irmãos,
que é uma batalha constante. É uma batalha constante da carne contra o espírito. E as armas que nós usamos na nossa milícia, na nossa luta, elas não são carnais. Então, todos os métodos que os homens usam para conter a expressão do seu eu caído, eles são ineficazes. Todos os métodos. Né? Eu estava conversando com um amigo do trabalho, né? Ele dizendo que tem que tomar alguns remédios. Né? Eu brinquei com ele, falei, não, remédio, quanto tempo você toma? Não, eu tomo mais de 20 anos. Então não é remédio. Se é remédio, você toma e fica curado. É droga. Só droga. E droga para fazer o quê? Para camuflar alguns sintomas que você tem no seu corpo. Você vai levando uma vida drogada. E as expressões da carne, elas são conhecidas, como Paulo fala. Porque todas elas são ofensivas a Deus e ao próximo. A Deus e ao próximo. Então, prostituição, impureza, né, enfim, todas as obras. Pode passar, irmão, esse slide. Aqui tem mais um pouco. Isso. Aqui. Isso aí. Então, aqui, essas são as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. E ele declara que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E faz o contraste com o fruto do Espírito, que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E quando a gente presta atenção no que Paulo falou, não herdarão o reino de Deus, quem é apto para herdar o reino de Deus? Apto para herdar o reino de Deus é todo aquele que nasceu de novo. É todo aquele que é cristão. É todo aquele que tem parte com Cristo. Não entrará no reino de Cristo aquele que não tem parte com ele. Mas Paulo faz uma advertência a alguns que não herdarão o reino. Ou seja, ele está falando a cristãos. Por praticarem essas coisas. Ou seja, por não andarem no Espírito. Então, o custo de não andar no Espírito é alto. Mas, em contraste, andando no Espírito, nós vamos manifestar os frutos do Espírito. E cada um desses frutos aqui, meus irmãos, assim como os dons do Senhor, vem do próprio Senhor. Então, o Senhor é como uma grande luz branca, né? Que atravessa os seus prismas e se fragmenta em cores diferentes. Então, a expressão do Senhor Jesus Cristo se dá nesses frutos aqui, que hão de ser manifestados por aqueles que andam no Espírito. E assim como as obras da carne, quando nós começamos a meditar nessas palavras curtas, essas palavras bem curtinhas aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, é bom até de ler, faz bem até para as vistas, olhar essas coisas. Mas quando a gente vai fazer uma meditação em cima de cada uma delas, nós vemos que realmente trata-se de uma obra do Espírito. Não há como nós expressarmos alegria diante de dificuldades que nós passamos, a não ser que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque até as tristezas, até as tribulações que vêm sobre nós, elas redundam em glória para o Senhor. Então, nós desfrutamos da alegria. Quando nós temos o conhecimento, imagina vocês, José, no Egito, antes de ir para o Egito, quando ele foi preso pelos seus irmãos, jogado no poço, vendido como escravo, imagina se ele tivesse a visão de tudo que ia acontecer com ele no futuro. Com grande alegria ele ia passar em todas as circunstâncias que foram amargas para a vida dele. Mas por quê? Porque ele tinha esperança, porque ele tinha um conhecimento prévio do futuro. Poxa, eu vou ser o rei do Egito.
Eu vou ser o governador do Egito. Eu vou poder salvar toda a minha família por causa desse trajeto que eu vou trilhar. Então, tem duas escolhas. Ou eu passo por esse caminho aqui e chego onde eu tenho que chegar para a glória de Deus e para a salvação do povo, ou eu não escolho não sofrer e depois, lá na frente, morrer de fome. Porque veio uma grande fome. Eu e minha família, eu vou ter que ter o desgosto de ver cada um dos meus filhos e a minha família toda morrer de fome. Ah, eu não quero isso, Senhor, não quero morrer de fome. Então, vou providenciar algo para você, José. E para a salvação da sua casa. Mas isso tem um custo. Então, José passou, mas claro que ele não tinha conhecimento prévio de nada. Mas ele tinha confiança no Senhor. Então, irmãos, a nossa confiança no Senhor, é que nos traz alegria. É um dos frutos do Espírito. É um dos gomos desse fruto do Espírito Santo. Alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, a palavra fala. Então, a fé me traz o amor, a alegria, a paz, humanidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cristo, ele vai me trazer cada uma dessas coisas, me fazendo passar por diversas circunstâncias diferentes. Para que isso seja manifestado, fique em alto relevo na minha vida, eu vou ter que passar por caminhos não tão agradáveis assim. Mas Pedro dizia que é por muitas tribulações que vocês vão entrar no reino de Deus. E as pedras preciosas, elas são feitas na natureza através de temperatura e pressão. Então, o Senhor ele vai nos transformar de glória em glória. A sua própria imagem. A imagem dele. Então, irmãos, você podia trocar na coisa do Espírito Santo? Todas essas coisas que nós temos visto sobre as obras da carne têm uma finalidade. Que nós possamos identificar isso e oferecer ao Senhor como sacrifício a nossa própria carne, a nossa própria vida. Né? Um sacrifício diário em Cristo. Né? Daniel, o profeta Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E em que momento Daniel orava? Irmãos, antes deles irem para a Babilônia, quando o templo ainda estava de pé, quando o rei Nabucodonosor não tinha destruído todo o templo de Jerusalém, eles sacrificavam 2 vezes por dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Isso se chamava, na Bíblia, isso chama-se sacrifício contínuo. E nesse horário de sacrifício contínuo, Daniel não podia mais, sabia que não tinha mais sacrifício, porque ele estava cativo na Babilônia e o templo foi destruído. Então ele se colocava a orar. E ele orava mais do que 2 vezes por dia, segundo os sacrifícios contínuos. Ele orava 3 vezes por dia, apresentando-se a Deus, e Deus se revelou a ele. E não só se revelou a ele que eles voltariam a Jerusalém e o templo seria reconstruído, como ele revelou tudo até o final dos dias, até o juízo final. Ele viu tudo. O Senhor revelou a ele, por meio ele enviou o anjo Gabriel, que revelou a ele essas coisas todas. E ele se colocava no horário preciso do sacrifício que era oferecido no templo. Né? E hoje, nós, cristãos, pela graça de Deus e pelas muitas misericórdias, mérito do Senhor, o que nós temos para oferecer a Deus? Cristo. Então, nós temos que nos colocar diante do Senhor como os sacrifícios contínuos, um sacrifício a Ele, examinando a nós mesmos e pedindo perdão pelos nossos pecados. Mas, Paulo, de que eu vou pedir perdão? Olha, nós acabamos de ler uma lista ali das obras da carne, irmãos. Quando é que a nossa batalha contra a carne vai terminar? Ela só vai terminar quando a gente morrer ou quando o Senhor voltar e transformar esse corpo mortal num corpo de glória. Enquanto nós estivermos presos à natureza adâmica, nós teremos combate. Mas por que o Senhor permitiu isso? Irmãos, os melhores guerreiros se forjam na batalha.
Então, ele vai nos conduzir à sua própria imagem, a imagem dele, trilhando o mesmo caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, o homem chegou nesse estado de ser carnal e praticar as obras da carne, porque ele caiu. Houve a queda. Por meio do quê? A desobediência. Então, por meio da obediência de Cristo e em Cristo, e obedecendo a Cristo, nós somos purgados dessa natureza caída. Então, o Senhor vai nos levar a diversas circunstâncias, onde nós seremos provados. E pela fé em Cristo Jesus, aprovados em cada uma delas. E assim é que nós somos transformados de glória em glória. Né? Porque a palavra glória, na antiguidade, se usava após as batalhas. Após as batalhas, se colocava uma coroa de oliveira, de oliva, né? E passava-se a procissão ao povo, os exércitos, os generais, né? Aqueles que voltavam da guerra. E cada civilização tinha o seu rito próprio. Os próprios filhos de Israel tocavam trombetas e faziam festa. E glorificavam ao Senhor, e o exército era honrado. Então, a glória, a transformação de glória em glória, diante de uma circunstância muito difícil, o Senhor vai ser glorificado na minha vida e nós vamos vencer ela. Nós vamos vencer a prostituição, aqueles que têm problema com isso. Né? Porque prostituição, na nossa mente, é uma coisa, na mente de Deus é outra. Se o meu coração se inclina a outra coisa que não é o Senhor, com quem eu tenho casamento contratado, né? Nós somos um só espírito com o Senhor. Quando somos uma só carne com a nossa esposa, não podemos ter outra mulher nenhuma, só ela. E quando nós somos um espírito com o Senhor, podemos ter outro Senhor? Não. Mas vira e mexe, outros senhores tentam governar nosso coração. No século XXI, ninguém se dobra diante de uma imagem e chama ela de Deus, pelo menos aqui no Brasil. Né? Mas, irmãos, nós podemos nos dobrar diante de outras coisas e colocá-las em primeiro lugar. E no Senhor, deixar com o que sobra. Isso aí é uma idolatria. É uma infidelidade com o nosso Deus. É uma incredulidade da nossa parte. Isso é ofensivo a Deus. E assim, todas as obras da carne, divisão, facção. Irmãos, nós somos tentados o tempo todo. E o Senhor nos orienta a orarmos, a estarmos diante dele em oração, a combatermos com as armas espirituais a carne, a identificarmos. Porque o eu, ele é muito sutil, irmãos. A carne é muito sutil. E quando você vai se dar conta, se o Senhor não intervir em nós, você já está expressando ali ao inimigo de Deus, e não a Deus. Né? Então, é uma batalha. E o Senhor tem trazido esses assuntos, aqueles que têm visto e ouvido essas coisas, não é só para tomar conhecimento e ficar aqui na cabeça sobre um assunto, as obras da carne e o fruto do Espírito. Não. Isso é que o Senhor está expondo à igreja e que ele vai trazer ali a vitória sobre essas coisas se cada um de nós andarmos no Espírito. Então, é importante, irmãos, porque trata-se de nós identificarmos. E quando nós identificarmos, nós temos que ir a Ele. Sacrificar a Deus, oferecer a Deus Cristo como perdão pelos nossos pecados. Senhor, olha o que passou na minha cabeça. Olha que pensamento é esse. Como pude pensar isso do meu irmão? Senhor, olha só a atitude que eu estou tomando com os meus filhos. Meu Deus, Senhor. Então nós vamos num sacrifício contínuo, mutilando a nossa carne, cortando a nossa carne, não satisfazendo ela, porque Paulo fala ali, jamais cumprireis a vontade da carne. Então, jamais. É para cortar diante do Senhor, oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Esse é o culto racional. É eu identificar os meus erros diariamente e colocá-los diante do Senhor, para que Ele possa, através do seu sangue, me purificar de toda iniquidade. E quanto mais nós vamos observando, né, o quão falho nós somos, mais quebrantado nós ficamos, mais humilde nós somos diante do Senhor e diante dos irmãos.
Amém, meus irmãos? Então, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que nós desfrutamos em Cristo. Também não é teoria. Ele, assim como nós nos amargamos ali com a carne se manifestando, e nós tendo que pedir perdão toda hora aos irmãos, ao Senhor, às vezes não ofendemos irmão nenhum, não chegamos na fase ofensiva, mas no planejamento do coração, nós produzimos aquela ofensa, e aí nós temos que chegar até o Senhor, irmão. Senhor, olha o que está passando aqui, olha o que se passa aqui. O Senhor me livra disso, Senhor. Eu não quero ser assim. Eu fui criado para a tua glória. Em comunhão contigo, elimina tudo o que não presta na minha vida. Né? E desfrutarmos também dos frutos do Espírito, que nada mais é do que o produto de Cristo em nós. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo que em mim não dá fruto é cortado e lançado fora. Lembra que o Paulo falou ali aos Gálatas? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem são esses que tais coisas praticam? É o ramo que estando no Senhor, a pessoa que está no Senhor não dá fruto. Por que não dá fruto? Porque ela anda na carne. Mas, né, aquele que dá fruto, o Pai limpa para que produza mais. É para a satisfação do Pai. Esses frutos aqui não são para a gente se exibir uns aos outros, ou se achar melhor uns que os outros, mas é para que o Pai seja satisfeito, olhando em nós a expressão do seu Filho Jesus Cristo. Porque tudo isso aqui são expressões de uma pessoa, de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então vamos, depois dessa introdução, passar para o primeiro fruto do Espírito. E os irmãos têm total liberdade para interromper, perguntar ou acrescentar, que nós não temos pressa, irmãos. Nas obras da carne eu tive um pouco de pressa para chegar aqui. Agora não temos pressa. Podemos usar uma ocasião por vez e desfrutarmos ali, né? Então, irmão Paulo, já começou o irmão desfrutando ali. Então, irmãos, esse texto de Gálatas, né? O Senhor falou muito ao meu coração há alguns anos atrás, né? Os irmãos sabem, né? Por eu ter vindo de uma família cristã, tudo, né? E onde nós reuníamos, né? Dava muito foco, né? Às obras da carne. Né? Não faça isso, não faça aquilo, né? E durante a vida toda nós passamos muito tempo focado nisso, né? No que não poderíamos fazer, né? Até que certa vez, já aqui em Cascavel, o Senhor, pela misericórdia, trouxe luz a esse texto de Gálatas que o irmão Paulo citou hoje aqui, né? Para a gente, Gálatas 5,16. Né, que ele fala assim, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Né? Então, pela misericórdia, irmãos, eu comecei a entender através desse versículo, né, que o foco que nós deveríamos dar, né, era no Espírito, né, em andar no Espírito. Né? E a consequência disso era que nós não iríamos cumprir o desejo da carne. Né? E no verso 13 do mesmo capítulo 5 de Gálatas, né, ele fala assim que nós não devemos dar ocasião à carne. Né? Aí essa palavra ocasião, né, um dos significados dela é impulso. Né? Você ter uma atitude impulsiva. Né? Então, assim, irmãos, o que é que nós cremos? Que, assim como, por um lado, por causa do pecado, né, na nossa carne existe tudo aquilo que nós vimos, né, que o irmão compartilhou com a gente, do texto de Gálatas, que são as obras da carne, né? Nós não temos dúvida disso, né, porque nós vemos, muitas das vezes, nessa guerra em nós mesmos, né? Mas nós temos a convicção também, né, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo,
né, que nós também temos o fruto do Espírito, né? E numa força maior ainda, né? Porque a palavra fala assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, assim, nós cremos, irmãos, pela graça de Deus, né, que todos nós, né, temos o Espírito Santo, todos aqueles que creram no Senhor, nasceram de novo, têm o Espírito Santo e têm o fruto do Espírito, né? Então, assim, não pense que é algo que você tem que conquistar, fazer alguma coisa para receber. Você já tem o Espírito Santo e o fruto do Espírito. Né, Filipe? O que nós precisamos, então, vamos dizer esse verbo fazer? Se o Senhor assim me permite, eu acho que o verbo ideal seria nós precisamos experimentar, o fruto do Espírito. Por isso que em Gálatas ele fala no verso 13, né, para nós não darmos ocasião à carne. Né? Acho que o nosso grande problema é esse, irmãos, que a gente dá ocasião à carne. Né? É como se a gente alimentasse mais a carne do que o espírito. Aí parece que a obra da carne fica mais, qual uma palavra que eu posso usar, mais em evidência em nós. Né? Porque, né, talvez nossa grande dificuldade, a nossa grande falha é essa. Né? Nós alimentamos mais a carne, né, do que o espírito. Né? Mas eu quero falar essa introdução, né, no início, que o irmão Paulo vai começar a compartilhar do fruto do Espírito. Nós já temos todos, irmãos, porque o Espírito Santo habita em nós e sem medida. Né? O Senhor me deu um pouquinho para o Felipe, né, uma medida diferente para o Paulo, uma medida para o irmão Cláudio. Não, ele deu para todos nós o Espírito Santo para habitar em nós. Para habitar em nós. Então, assim, a partir de agora, cada fruto desse que o irmão vai compartilhar, pense assim, eu já tenho isso, Senhor. Me ajude, então, a manifestar, né, o que eu já tenho. Me ajude a andar no Espírito. Quando eu passar por circunstância, né, onde eu tenho que expressar, né, ira e amor, né, que nós possamos expressar o amor, irmãos. Amém? Amém. Então, amor, o maior destes. Né? Paulo, ele fala ali em Coríntios, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. Então, botamos esse título aqui. E, não coincidentemente, né? Mas é o fruto aqui do Espírito, que eu acho que é onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Vamos ganhar um pouquinho mais de tempo, não gastar, né? É muito precioso. Então, irmãos, ágape é a palavra grega para amor, que é o fruto do Espírito. Existem outras palavras no grego que também têm um significado de amor. Nós vamos ver ela daqui a pouco, tá? Então, ágape é um termo grego que se refere a um tipo de amor altruísta, incondicional e sacrificial. É considerado o mais elevado dos tipos de amor e a característica do amor de Deus pela humanidade. Ágape é uma pessoa. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ágape. É inevitável que o amor fique no início da lista, porque Deus é amor. Portanto, o maior destes é o amor. O amor é o vínculo da perfeição, o vínculo perfeito, que liga tudo em uma harmonia perfeita. E o amor é em si mesmo o cumprimento da lei. Nós vamos ver isso nos versículos seguintes. 1 João 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é ágape, amor. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Colossenses 3:14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Romanos 3:10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Efésios 1:10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas,
tanto as do céu como as da terra. Então, irmão, se ele é o amor e todas as coisas vão convergir nele, todas as coisas vão convergir no amor. Por isso ele é o vínculo da perfeição. É o que vincula todas as coisas e atrai para ele. Atrai para o centro. Passar a linha. Bom, os 4 tipos de amor no grego. Então, irmãos, como eu falei, ágape é o amor de qual nós estamos tratando, que trata-se do amor incondicional, que é a própria pessoa divina emanada. Então, amor, ágape, não é um sentimento, mas é a expressão de uma vida, de uma pessoa, que é o próprio Deus. Né? Todas as coisas foram feitas por Deus em amor. O Pai, o Filho e o Espírito fizeram tudo em harmonia e em amor. Então, tudo o que ele faz, inclusive a formação de Cristo em nós, a expressão dos frutos do Espírito, é através do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, eu vou começar do mais baixo para o mais alto nível, né? Eros, paixão, atração física, que sempre envolve amor sexual. Eros começa pelos olhos, o encantamento pela beleza. A palavra não aparece no Novo Testamento, não porque o Novo Testamento despreze o amor físico, mas porque no Novo Testamento essa palavra passa a ter mais ligada à concupiscência da carne do que ao amor. Então Eros é algo legítimo que Deus criou para que fosse desfrutado dentro de um contexto de casamento. Mas a palavra no Novo Testamento ela é usada pejorativamente para prostituição, né? Atração física somente ou animal. Filia representa um tipo de amor baseado no respeito mútuo, lealdade, afeto e companheirismo. É um amor virtuoso e desapaixonado, distinto do Eros. Né? Pode voltar. Acho que passou. Aí. Então, filia é a amizade, o gostar. Né? Isso no grego tem a palavra criança, né? Pedofilia, pedófilo, que gosta de criança. É uma palavra pejorativa. Estorge, o amor familiar ou afeição natural. Embora a filia pudesse existir dentro da família, não se limitava a ela. Né? Estorge já é o tipo de amor de familiar. Né? E o ágape é o amor incondicional e altruísta do próprio Deus. Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito. Não, tem outra que acabou aqui. Tá, piscando. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Olha, irmão, que é a expressão do ágape. O ágape, ele ama o justo e o injusto. Esse é o tipo de amor de Deus. Então, a obra do Espírito Santo em nós, no aspecto ágape, é nos conduzir aqui, irmão, nesse ápice. Orai pelos vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, é bonito isso aqui, né? Se eu ouvir isso aqui, é a coisa mais doce que tem. Mas quão impossível é para a carne fazer isso? Mas para o Espírito, não. Se nós somos semelhantes a Deus, o Espírito nos conduz a isso. A amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. E quando você vê alguns irmãos, alguns exemplos do próprio Cristo e do seu primeiro mártir, depois dele mesmo, Estevão, essa foi a oração dele. Né? Ele orou pelos que perseguiam eles, pedindo perdão para eles. Senhor, não lhes impute esse pecado. Não lhes impute esse pecado.
Sendo assim, o que Estevão expressou naquela oração, no seu martírio, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque você é igual a ele, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e de chuva sobre justos e injustos. Tão grande amor, né? O nosso Senhor, ele dá o ponto, ele quer que todos venham se arrepender, que todos venham a ser salvos. Ele, com sinceridade, o Senhor deseja a salvação de todos, mas nem todos querem ser salvos, né? A palavra fala que os homens, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E esse é o juízo sobre todos os homens. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Todos aqueles, irmão, que forem condenados ao inferno, eles merecem estar lá. Merecem ir para lá. É mérito deles. E todos nós tínhamos esse mérito em Adão. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor estendeu a mão para nós. E salvou a todos nós. Mas alguns rejeitaram o Senhor e rejeitam até hoje e não querem a salvação. Estava verificando hoje à tarde, uns fatos curiosos, né? Irmãos, vocês sabiam que das 7 cidades, das 7 igrejas do Apocalipse, só existem 3, até hoje, cidades, que é Esmirna, Filadélfia e Tiatira. Mas Tiatira não existe nenhum cristão. Só existe cristão em Esmirna em maior quantidade. Por quê? Porque Esmirna foi a igreja das perseguições, mártires. E Filadélfia existe menos de 1% da população da Turquia é cristã. 85 mil cristãos no meio de 85 milhões de pessoas. E Filadélfia quase não tem cristão nenhum. O Senhor disse que eles tinham pouca força. Éfeso não existe mais. Éfeso não tem nenhum cristão. Aonde é Éfeso, não existe nada, só ruína. Porque se não tem um testemunho cristão ali, se o Senhor não tem interesse naquela cidade, para que ela vai existir? E o Senhor deu advertência. Eu vou mover o candeeiro de vocês se vocês não se arrependerem. E o Senhor tirou o testemunho deles de lá. Mas, até hoje, Esmirna, Filadélfia, tem um testemunho dele lá. Então, por que eu digo isso para os irmãos? Porque hoje nós lemos a Epístola aos Efésios. Se você pudesse ranquear, o que nós não temos condição de fazer, né? Mas as igrejas que Paulo apresenta ali, os que receberam todo o conselho de Deus, do próprio apóstolo Paulo, como os Efésios. E não existe mais a cidade deles. Eles apostataram, eles amaram, eles não se arrependeram. O Senhor disse que o amor, guarda, foi esfriado lá em Éfeso. Eles abandonaram o melhor amor, o proto-ágape, o melhor amor que é Cristo. E foram se distanciando até o ponto que a cidade deixou de existir. O Senhor deu as advertências para eles. Esmirna, o Senhor não reprova ela em nada. Ela é uma igreja de perseguição, uma igreja de sofrimento. O Senhor, sejam fiéis até a morte. O diabo vai lançar vocês no cárcere e vai matar alguns de vocês. Sejam fiéis até a morte e eu vou dar a coroa da vida. E nesse local onde os irmãos foram massacrados, ainda hoje existe um testemunho do Senhor nessa cidade. E eu digo isso para os irmãos, porque nós aqui em Cascavel, irmãos, nós temos que ter esse temor e conservar a água dos nossos corações. Né? Estava conversando com a Tati, assim, irmãos, quantas coisas nós desejamos ter? Quantas coisas do nosso coração tem ambição? Nós podemos fazer um exame, cada um fazer um exame. Será que eu desejo ardentemente dar frutos para Deus? Será que eu fico olhando esses frutos do Espírito aqui e eu tenho desejo de experimentar eles acima de qualquer outro desejo? Ágape tem que pulsar no coração da igreja. Se o amor se esfria, começa todos os problemas. Se eu não vejo Cristo e se o meu amor pelo Senhor for substituído por qualquer outra coisa, aí começa a raiz, irmão, de todos os problemas. Familiares, de relacionamento com os irmãos. Eu começo a olhar os irmãos e com certeza
eu vou achar defeito em cada um de vocês, e em mim também, óbvio. Mas quando eu me afasto do Senhor, eu não enxergo mais os meus, só enxergo dos outros. É a primeira coisa, quando nós desconectamos da comunhão com Deus, o ágape esfria, está lá, não, ó. Foi a mulher que tu me deste, vocês dois, arrumaram esse problema para mim. O próprio Deus e a Eva. Né? Nem a serpente ele enxergou, e nem a si mesmo. Né? Como responsável por tudo isso. Os olhos de ambos só se abriram. Não foi quando ela comeu primeiro. Os olhos de ambos se abriram quando ele comeu. Então, ela foi iludida, ele foi enganado. Ele não foi enganado, ela foi enganada. Ele não, ele comeu o que ele quis. Ele tinha uma responsabilidade e uma simples responsabilidade de obedecer. Irmãos, obedecer no contexto de Adão não é obedecer no nosso contexto, irmãos. Ele não tinha pecado. Ele não tinha carne trabalhando contra o seu espírito. E ele desobedeceu. E o Senhor foi misericordioso para com ele. E para com a família dele, a descendência dele. Aqueles que aceitaram o Senhor providenciou salvação completa e plena. Para aqueles que se desviaram e estavam mergulhados no pecado, ou seja, toda a humanidade. Vamos prosseguir, então, irmãos. O mundo não tem condições. Somente o cristão cheio do Espírito Santo pode amar assim. Amar ao ponto de você amar os seus inimigos e orar por aqueles que lhe perseguem. O amor de Deus em Cristo. Ágape nas cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo, ágape ocorre mais de 60 vezes. Tudo começa com o amor de Deus, porque Deus é amor. 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. O nosso amor é reflexo do dele. É um amor que não merecemos. 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele me ama e reflete para ele. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É aquele amor que produz as grandes qualidades da vida e do caráter cristão. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, ou em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o nosso irmão Felipe estava falando. Se nós temos o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, o Espírito veio sobre nós, quem derrama ágape sobre os nossos corações é o Espírito Santo. E ele é o maior de todos, de todos. O ágape flui todos os outros frutos. O Espírito que nos foi outorgado, que nos foi dado, ele é quem derrama o amor de Deus nos nossos corações. Então, isso, para nós, tem uma advertência, vamos comentar um pouco mais no final sobre isso aqui. Não há nada, nem neste século, nem na eternidade, que possa nos separar do amor de Deus. Vai passar, Tiago. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E aqui está a nossa segurança, irmão. Nossa segurança está nisso. Quando nós nos enchemos do Logos, da palavra de Deus, nas circunstâncias ruins que a gente passa, o Senhor traz essa certeza, essa segurança de que Ele está conosco, usando todas as circunstâncias para nos aperfeiçoar nele. Então, nós já passamos pelas tribulações com outro espírito, não com desespero, como aqueles que não têm esperança, né? Mas com alegria. Dói, mas nós sabemos que o Senhor está construindo algo em nós, e está nos fortalecendo. Então, nós compartilhamos as nossas lutas, as dificuldades com os irmãos, para que os irmãos possam orar, porque orando também são partícipes da nossa vitória. Os irmãos que oram por nós, eles vão ser partícipes da nossa vitória, né? Se o Senhor promete recompensa para aquele que até dá um copo de água fria a alguém que seja discípulo dele, quanto mais alguém que ore a Deus por ele. Isso nós devemos orar uns pelos outros. Meus irmãos. Efésios 3:14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. A família toma um nome, a minha família toma um nome. A nossa família toma um nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, no nosso espírito. Para quê? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que maravilha, irmãos. Isso foi dito aos Efésios. Éfeso não existe mais. Isso foi dito aos Efésios. Irmãos, o nosso homem interior precisa ser fortalecido. Por isso é que Paulo diz lá, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? É isso aqui, ó. É o nosso homem interior ser fortalecido. Ele orava, pedia ao Pai de joelhos, ao Pai de Jesus Cristo, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda e sejamos fortalecidos com o poder do seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, no centro da nossa vontade, da nossa mente, das nossas emoções, no centro do nosso homem interior, Cristo. Para poderes compreender, né? Poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Todos os santos, irmãos, é todos os santos. Eu não vou compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e nem conhecer o amor de Cristo só com os irmãos que concordam comigo no que eu penso. Ou só que reúnem comigo aqui. Não, é todos. Com todos os santos. Todos os santos. Amém? O amor é um mistério. Qualquer pessoa que é amada fica atônita perguntando por que aquilo acontece. Né? Por que Deus nos amou? Sendo nós ainda pecadores? Aí, irmão, uma pergunta que nós temos que fazer. O Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores. Por quê? Porque Ele é amor. Mas nós ficamos perguntando, irmãos, eu fui fazer uma pesquisa com a Tati de tarde. Nós aqui no Brasil, nós somos, pelo censo, né? 90% da nossa população é cristã. E quando eles falam cristã, ele diz que acredita em Cristo, que Jesus Cristo. Não diz que são irmãos que viram completamente o Senhor e a igreja, mas uma população cristã. Né? Então, quando se fala no Senhor, na Bíblia, já tem um terreno meio preparado, as pessoas já têm um terreno. Mas, irmão, lá na Turquia, onde havia as 7 igrejas, irmão, 0,1%. Menos de 1%, 10% de 1% são cristãos. Na China, então, é a mesma coisa. Então, imagina você viver num país onde não há sal. A expressão da carne na religião, na política, na economia, na rua, no mercado, em tudo que é lugar. Coisa horrível. Que coisa horrível. Mas o Senhor nos amou. E tem nos amado. O amor de Cristo
não é algo para ser explicado. É algo diante de que os homens só podem admirar, prestar culto, adorar, desfrutar. O amor de Jesus Cristo é o padrão da vida cristã. Devemos andar conforme Cristo amou. Efésios 5, segunda parte do versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Amém, meus irmãos? A associação de amor com fé produz unidade. E aí eu peguei os versículos que confirmam essa afirmação aqui em cima. Ó. Colossenses 1,4. Porquanto ouvirmos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A fé e do amor para com todos os santos. Todos os santos é todos os santos. Os que pensam diferente, os que têm rixa com a gente, os que brigam conosco, os que jogam na nossa cara que nós não somos igreja. Todos os santos. Efésios 1,15. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós e o Senhor, e o vosso amor para com todos os santos. Irmão, experimenta chegar diante do Senhor e falar mal do irmão para você ver. Ele vai pegar um espelho assim, vai mostrar quem é você. Você vai ver que o irmão, como dizia um amigo meu lá do quartel, né? Se quer falar mal de mim, me chame. Eu sei coisas terríveis a meu respeito. Falavam para as pessoas que falavam dele pelas costas. 1 Tessalonicenses 1,3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, fé, esperança e amor. 1 Tessalonicenses 3,6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e do amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós. Desejamos muito ver-vos, como também nós a vós. Filemão 1,5. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. A fé e o amor e a unidade da igreja. Efésios 6,23. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5,6. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo ágape, pelo amor. O amor sem fé é sentimentalismo. A fé sem amor é aridez. A fé deve estar ligada ao amor e o amor à fé. E esta combinação deve ter como resultado a mão generosa e o coração que perdoa. Irmãos, perdoar é um exercício. Como é que nós vamos perdoar se não fomos ofendidos? Como é que eu digo que sou cristão se eu não perdoo? Cristo perdoou. Ah, mas um irmão pisou no meu pé. Perdoa? Como é que eu vou ser aperfeiçoado na questão, na virtude, perdão? Sendo ofendido. E assim é um exercício. Então, às vezes, pense nisso, irmãos. Quando você for ofendido, principalmente por outro irmão que fez alguma coisa contra você, ou falou alguma coisa, pense como uma dádiva do Senhor para você exercitar o perdão. Mas quantas vezes? Qual é o limite? Não tem limite. É perdão sem limite. É perdão padrão Cristo, que na cruz falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto aquelas pessoas que há uns tempos atrás, na época de Moisés, carregavam a arca da aliança, ofereciam sacrifícios de sacerdotes, e se entregaram ao Senhor, e na cruz o Senhor intercedeu por eles, para aqueles homens. Então, esse é o padrão. Esse é o padrão. Cristo é o nosso padrão. Então, se meu irmão me ofendeu, diz a palavra, vai com ele. Se o Elias ofendeu a Lília, ele não tem que vir falar com o Paulo. Para o Paulo tomar partido de um ou de outro. Ele tem que ir até o Elias. E, cara, por que você me tratou dessa forma? Nós somos irmãos. Às vezes é só Satanás soprando na minha cabeça. Ele não fez nada. Ele não está agindo conforme Satanás falou para mim. Não é isso.
Não é isso. Mas o que acontece geralmente, irmãos? Nós damos ouvido à serpente, nós damos ocasião à carne. Então é muito mais fácil eu não resolver o problema e criar uma mágoa no meu coração do que acertar com o meu irmão. Irmãos, o Senhor vai nos provar em todas as circunstâncias, em todas elas. Se eu tiver dificuldade com o perdão, ali, então, eu devo ser provado mais vezes. Porque quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, ou no reino, não podemos olhar para o irmão e virar a cara. Isso não vai acontecer. O Senhor não vai permitir isso. Não vai permitir. Que a obra da carne contamine o seu corpo. Ele vai purgar tudo em nós. Ele vai trabalhar em nós. Amém, irmãos? Pode falar, Tiago? Estamos já nos finais aqui, tá, meus irmãos? O amor, Cristo, é o motivo da vida cristã. 1 Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor, com ágape. Há um tipo de generosidade cujo motivo principal é obter prestígio. Há um tipo de advertência e repreensão que brota do deleite de ferir pessoas e vê-las afastando. Há um tipo de trabalho e serviço que provém do orgulho. Um dos deveres mais negligenciados da vida cristã é o autoexame. E talvez isto seja negligenciado por ser muito humilhante. Se nos examinarmos, é bem possível que descobramos que não há quase nada neste mundo que façamos com motivos puros e sem mistura. Mas ainda que seja assim, devemos continuar a colocar diante de nós o padrão pelo qual devemos viver. A insistência de que o único motivo cristão é Cristo. O amor. Irmãos, principalmente essa questão aqui, eu já vi muito disso. Irmãos que erram, e aí os outros irmãos pegam a palavra, não para levantar o irmão, mas usam para ferir, para acusar o irmão, e usam a palavra, sem um sentimento nobre de querer salvar o irmão, mas pelo contrário, de expor o erro dele. Pode passar, meu irmão? Falo mais sobre isso daqui a pouquinho. Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que maravilha, irmãos! Em Cristo estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. O que há de significante neste amor cristão é que ele se espalha em círculos e se expandem cada vez mais. Começa sendo amor pelos santos. O amor vai crescendo. Ou seja, pelos irmãos. Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Colossenses 1:4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, o amor pelos irmãos. Começa o amor pelos irmãos. Tessalonicenses 3:12. Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Amor pelos irmãos mais velhos, os precursores. 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, e vivem em paz uns com os outros. Então, irmãos, pode voltar, Tiago. Eu comecei aqui pelo mais importante. É o relacionamento mais importante. O amor uns pelos outros. Se o amor pelos irmãos que presidem, ou ministram a palavra, for maior do que o amor pelos outros irmãos, está invertendo a ordem. Esses irmãos são servos. Se sobrar amor, ame-os. Mas os irmãos, principalmente aqueles que se expressam pouco,
devem ser os mais honrados entre todos. Então, todos os irmãos devem ser honrados e tratados com o mesmo respeito e consideração, porque nós somos todos irmãos. Não há distinção, não há hierarquia. E se esses servem, é porque a graça de Deus se manifestou para que haja edificação, mas não são melhores em nada. Em nada, irmãos. Tá? Pode passar, Tiago? Paulo pediu uma única coisa aos romanos, que orassem por ele. Ele é um irmão que é um precursor, Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Para quê? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. É o que o irmão Paulo pedia aos irmãos, para que orassem ao Senhor por ele, para que o trabalho propagasse, para que o Senhor fosse glorificado no trabalho dele. E depois, o amor aos irmãos, o amor aos que presidem, o amor por todos. E o Senhor nos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, ou seja, igreja para com a igreja. E para com todos, como também nós para convosco. Então, Paulo fala aos Tessalonicenses que o amor seja manifestado entre vocês e entre todos. O amor é o enfatizar da verdade. O cristão deve ser um amante da verdade. 1 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás. Está falando aqui do anticristo. Com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por que ele vai enganar os que perecem? Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mas devem falar a verdade em amor. Embora nós devemos enfatizar a verdade, nós temos que falar a verdade em amor. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade em amor. É fácil falar a verdade de maneira a ferir e machucar. É comum encontrar alguém que gosta de ver o próximo murchar e se encolher diante do chicote da verdade. Vou passar mesmo. A verdade falada com o intuito de ferir, nada pode produzir senão ressentimento. Mas falada em amor, pode despertar o arrependimento que traz a restauração. Por isso que muitas vezes, irmãos, os irmãos estão ali, ó, ferido, machucado, tropeçou, e aí vem um outro irmão sem sabedoria e descarrega a Bíblia na cabeça dele. Porque você é um pecador, porque você fez isso, e acusa, e acusa, e acusa. Parece aquela máfia japonesa, e acusa, né? E acusa, e aí o que acontece? Aquela pessoa sucumbe de vez, vai abraçar lá o mundo. Né? Como dizia um irmão sábio lá do Alegrete, né? A água é vida, mas também pode matar. Só você colocar ela numa quantidade desproporcional à necessidade. Então, a palavra de Deus, ela também foi usada por Satanás, com objetivos satânicos. Né? Se és filho de Deus, pula, porque está escrito. Está escrito, tem que conferir com o que também está escrito. Né? Então, meus irmãos, isso é muito comum de se encontrar. O amor é o controlador da liberdade cristã. Porque vós, irmãos, segundo Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, que nosso irmão estava falando. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Existem muitas coisas que são seguras para os irmãos mais fortes e que poderia legitimamente ser permitida, mas ele se abstém dessas coisas porque ama e recusa-se a prejudicar com o seu exemplo o irmão por quem Cristo morreu. Nós falamos isso na semana passada. Né? Romanos 14:15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal.
Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Sabe? Seguir o amor. 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor. O verbo traduzido por seguir é dioquém, que significa perseguir, correr atrás. Deve ser buscado, desejado, perseguido, algo que exige oração e a disciplina do homem para obtê-lo, como interior. Longe de ser uma posse automática. O amor cristão não é uma realização humana, faz parte do fruto do Espírito. É derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, uma provisão da ressurreição e ascensão do Senhor. O amor de Deus galardoa. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O amor dando coroa. O amor de Deus disciplina. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, ele recebe o filho e, açoita. Corrige. Porque ele ama. O amor de Deus está ligado à gratidão. Lucas 7:47. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então, quando eu vejo esse versículo, eu me lembro do irmão Felipe, porque o irmão ama muito esse versículo aqui, eu me lembro dele. O amor de Deus é obediente. João 14:5. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Maravilha. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mandamento. Assim como eu vos amei. Mandamento. Que também vos ameis uns aos outros. Quantos mandamentos tem na Bíblia? Se você falar que é 10, está errado. Aqui está até 11. Tem os de Moisés e mais esse aqui. Um novo mandamento. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ah, não é pela roupa? Não é pelo tipo de falar? Não é porque se vestem mais ou menos do mesmo padrão? Não. É porque amam de verdade uns aos outros. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Irmão, obediência ao mandamento do Senhor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. A obediência faz com que o nosso coração permaneça no amor de Deus, que ele seja farto do amor de Deus nos nossos corações. Farto, se nós obedecermos. Mas sabe por que o amor se inspirará de quase todos? Por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? É a desobediência a Deus. É a obediência ao eu e a desobediência a Cristo. 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Nem, meus irmãos? Por isso que eu falei para os irmãos, o amor é o maior destes. Né? Olha quantos slides aí por amor. Já está acabando. Dessa vez é sério. Da outra também era, mas dessa vez é sério. Acabou da tua parte, né? Os slides aqui. Não a comunhão. O amor de Deus é obediente. Isto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O amor é um amor comunicativo. O fato de amarmos a Deus é comprovado ao amarmos e ajudarmos nossos próximos. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão
A quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmão Paulo, é todos os irmãos? Isso aqui é, todos os irmãos. Até aquele chato, até aquele chato. Aquele que não concorda comigo, que tem outra posição de teológica, aí também. Isso aqui é o irmão, meu próximo. E esses existem para nos aperfeiçoar e nós a eles. Então, vamos deixar de nos aperfeiçoar na convivência. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Se você ama os irmãos, opa, você passou da morte para a vida. Aquele que não ama permanece na morte. O amor de Deus, o ágape, é um amor sincero. 2 Coríntios 6,6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. 2 Coríntios 8,8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. 1 Pedro 5,22. Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. A obediência à verdade purifica a nossa alma. Irmão. Tendo em vista essa obediência à verdade, tem em vista o quê? O amor fraternal não fingido. Não precisamos disso mais, irmão. Nós não precisamos fingir nada. Irmãos, eu tive comunhão essa quinta-feira com o irmão Rogério, um irmão lá de Ibaraçu. Ele esteve lá em casa e ele vai voltar, ele trabalha aqui em Cascavel, e ele vai voltar um dia para ter comunhão com os irmãos, conhecer os irmãos aí. Vai vir com a esposa dele. O irmão está 8 anos sozinho. 8 anos sozinho. Ele chegou lá em casa, ele parecia aquela pessoa que encontra um oásis no deserto. Nós tivemos comunhão até uma alta hora ali, depois eu fui levar ele lá no hotel. Então, ele me disse uma coisa. Ele falou, Paulo, eu não quero mais aparência de nada. Eu não quero chegar num local de reunião e vestir um personagem. Quero que os irmãos conheçam quem eu sou de verdade. Todos os meus defeitos. E ainda assim, eu falei para ele, é obrigação nossa amar uns aos outros. E sermos transparentes uns com os outros. Não precisamos, irmãos, de nenhuma forma, colocar a máscara e tentar ser quem não somos. Nós temos que ser transparentes. Um amor não fingido. Amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Amém? Pode passar, Thiago. O amor de Deus é um amor prático. Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é meramente um sentimento bondoso, é amor que resulta em ação. O amor de Deus é um amor longânimo. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmão, longanimidade é um fruto do Espírito, nós vamos falar sobre ele mais para frente. Mas nós temos que suportar, dar suporte uns aos outros. O que é o suporte? É aquilo que se tirar, cai no chão. Então, é suportar uns aos outros em amor. Com longanimidade, com paciência, irmãos. Suportar os irmãos com paciência. Poxa, mas me incomoda tal coisa. Com paciência. Em amor. Amém, meus irmãos? E falar a verdade em amor também. Se é algo que há entre nós, que às vezes o irmão pode estar fazendo uma coisa e não percebeu. E se eu não falar, ele não vai perceber. Irmão, porque você está me tratando com indiferença? Sou menos importante? Não, irmão, que isso? Não é isso, não. Então tudo se esclarece, tudo se resolve. Em amor. Advertência. Aqui nós terminamos. Acho que tem mais um, hein, Tiago? Esse é o fim, né? Olha lá. Aí já vem alegria. Irmãos, o slide, esse aqui é o último.
Mas eu quero fazer uma advertência para os irmãos. A falta de amor é gravíssima. Eu vou explicar lendo esses versículos aqui. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Isso é o que permanece. Permanece para sempre. Colossenses 1, de 4 e 5. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Fé, amor, esperança. Agora aqui, ó, Mateus 24, 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, ágape, se esfriará de quase todos. Isso é o tempo do fim. O Senhor está falando aqui, o sermão profético, o tempo do fim, dos nossos dias. Ele está dizendo que vamos se levantar muitos falsos profetas e vão enganar muitos. A missão deles é enganar. E o resultado do trabalho desses homens é isso aqui, ó, multiplicação de iniquidade. Irmãos, o que é iniquidade no grego? Iniquidade é falta de equidade. O que é equidade? É justiça. Iniquidade é injustiça. Iniquidade é entre eu e Cristo, eu. Por amar, por aumentar, por se multiplicar o eu, o ego, Cristo se esfriará de quase todos. Os irmãos viram ali naquele versículo que nós falamos, nós lemos, que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Paulo também diz, não apagueis o Espírito. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, ágape, se esfriará de quase todos. Irmãos, se esfriou o amor, esfriou a fé e esfriou a esperança. Ó, aqui em Lucas 18, 7, o Senhor fala sobre a parábola do juiz iníquo. Como é que os irmãos lembram dessa parábola? Que existia um juiz que não temia a Deus, e ele era iníquo, e tinha uma senhora que orava, uma viúva que orava, pedindo para que ele julgasse a causa dela. E ela importunou ele, até que ele pensou, bem, eu não temo a Deus, não temo a homem nenhum, mas essa mulher fica me incomodando. Eu tenho que mandar ela embora, eu tenho que julgar a causa dela. E ela conseguiu o que ela queria por insistir para que aquele juiz julgasse a causa dela. Então, no desfecho dessa parábola, o Senhor diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Como aquela mulher que ficava lá para o juiz, a minha causa, e ela não perdeu a fé. E aí o Senhor diz assim, não fará Deus justiça a vocês, que clamam dia e noite a ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Eu vou achar alguém igual aquela mulher, que tem esperança de que eu vá resolver e julgar como justo juiz? Ou seja, no fim do tempo, o Senhor faz um questionamento. Porventura, achará fé na terra? E aqui, ó, o amor se esfriará de quase todos. 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo diz aos Tessalonicenses que ele não queria que a igreja lá em Tessalônica fosse como os demais de Tessalônica. E como eram os demais de Tessalônica? Quando as pessoas morriam, eles acreditavam que acabou. Eles não tinham esperança. E Paulo vai começar a falar aqui da ressurreição, no toque da última trombeta, quando os mortos em Cristo ressuscitarão. Mas ele faz essa advertência porque ele não quer que os irmãos se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então, irmãos, se você não tem fé, se você não tem esperança, é porque você já perdeu o amor. O amor já se esfriou no coração. 2 Pedro 3:3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando,
e seguindo suas próprias paixões, seguindo a carne, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda, a esperança da volta do Senhor? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, irmãos, se o amor se esfriar, quem outorga o amor no nosso coração e derrama o amor de Deus é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo for apagado, resistido, porque eu o convidei a sair, escolhendo insistentemente fazer o que agrada a mim, não a ele, o amor esfria. E se o amor esfria, a primeira coisa que vai desandar são os relacionamentos. Né? Dentro de casa, com os irmãos, desavenças. Depois, a fé. Se a fé desandar, se a fé esfriar, eu vou começar a sofrer ansiedade e querer fazer o que Deus tem que fazer. Eu vou querer sustentar, segundo o meu padrão, todas as coisas. Todas as coisas. E a esperança vai ser só algo falado no meio dos irmãos, sobre a vinda do Senhor. Irmãos, se nós temos esperança no Senhor, da sua vinda, e não nos preparamos, limpando-nos a nós mesmos, tendo a comunhão com o Senhor, com os irmãos, nos enchendo da palavra, isso significa que nós estamos nos preparando, a noiva se preparando para a vinda do Senhor. Se nós não nos preparamos, é porque não temos esperança. Ou, como aqueles que dizem, cadê ele? Né? Nós pensamos que, como eu já vi algum irmão falar aí na televisão, não, o Senhor não vai voltar agora, não. Vai levar mais uns 50, 70 anos. Ou seja, o que ele está falando? Não vamos preocupar com isso agora. Não. Como se ele não pudesse morrer daqui para depois, né? Daqui para daqui a pouco. Enfim, nós vivemos na era do esfriamento do amor. Nós vivemos nessa era. Paulo fala sobre os dons, em 1 Coríntios 13, 12, 13. Ele fala sobre os dons. E ele vai acabar falando para escolhermos os melhores dons. E ele diz assim: eu, porém, vos apresento um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar do ágape. Ele começa a falar do amor. Para que você escolha esse, porque o ágape não é só um fruto, ele é um dom, ele é uma pessoa. Deus deu o seu filho. Ele deu uma pessoa, e essa pessoa é o amor. E ele é a fonte de todos os dons e de todos os frutos do corpo de Cristo. Irmãos. O Senhor é o fundamento. Nós devemos ter comunhão com todos os santos, porque Ele é o fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento, qual já foi posto. Cristo. O amor é o nosso fundamento. Nós temos que ter comunhão com os irmãos em Cristo, todos. Mas tem uma advertência para os irmãos. Mas cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Eu não posso edificar com todos, irmãos. Eu posso estar no fundamento com todos, mas edificar não. Porque cada um veja como edifica. Ouro, a natureza de Cristo, a pessoa de Cristo. Prata, a obra de Cristo. Pedras preciosas, Cristo em nós, trabalhando em nós. Madeira, aí vem o homem caído. Palha, a religiosidade do homem. E feno, a glória do homem. O que tem de similar nesses materiais de edificação? 3 são produzidos por Deus. O ouro é produzido na natureza pelo próprio Deus. A prata, as pedras preciosas, cada um tem seu processo de formação na natureza, pelo Criador. Madeira, que produz é o homem. Porque a madeira é uma árvore morta. Deus produziu a árvore. O homem mata ela. Madeira é uma árvore caída, seca, sem vida. Palha são as folhas. E feno é a flor disso que foi cortado e caído no chão. Lembra que João Batista falou? Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto, corta. E lança no fogo. Então, você corta uma árvore, você tem madeira, você tem palha, você tem feno. Edificar sobre o fundamento, que é Cristo, irmãos, é com um material
do próprio Cristo. Ouro, prata, pedra preciosa. Somos todos irmãos. Temos que ter comunhão com todos os santos. Mas na hora de edificar para Cristo, nós temos que edificar com o material do Senhor. Então, de maneira prática, irmãos, se alguns desejam edificar com coisas que vão queimar com a sua própria natureza, com um homem no centro, não tem como. Nós seguimos edificando com aquilo que o Senhor nos deu, com Cristo. Amamos a todos os irmãos, mas o Senhor, no último dia, no dia do juízo, que o juízo começa pela casa de Deus, ele vai fazer exposição ao próprio fogo do juízo. Aquele que permanece são materiais que Deus criou na natureza. Ouro, prata e pedras preciosas. O que queima é tudo que é produzido pela nossa própria natureza. Por isso que fala ali, o amor, ele não pode ser fingido. Amor fraternal sem fingimento. Você dá o tapinha nas costas dos irmãos, mas não ama nada, coisa nenhuma. Tudo religiosidade. A religião, meus irmãos, é o melhor caminho para o inferno. Melhor caminho. O que o Senhor disse ali aos religiosos, quando ele enfrentou os escribas e os fariseus, em Mateus capítulo 23. Vocês rodeiam os céus e o mar para fazer um discípulo. E quando vocês conseguem, vocês o tornam filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos. Então, irmãos, quem faz discípulos, atraindo eles para si e para a sua doutrina, são os religiosos. O que nós pretendemos é que todos venham ao centro, que é Cristo, sem controle de nenhum irmão. O Espírito tenha a liberdade de conduzir os irmãos, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua maturidade, mas Cristo tem que ser o centro, Cristo tem que ser glorificado, Cristo tem que ser o assunto. Cristo, Cristo, Cristo. Do começo até o fim da reunião. E do começo até o fim dos nossos dias. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o amor. O maior fruto. O maior deles. Cristo. Então, permanecendo em Cristo, permanecemos no amor. Amém, meus irmãos? Considerando uns aos outros em Cristo, permanecemos no amor. Vamos... Pode passar o próximo. Irmãos, eu só vou falar brevemente sobre o próximo fruto aqui, né? Alegria. Eu gostaria de reforçar alguns pontos em relação ao amor. Né? Eu já estou terminando aqui. Eu não vou tocar toda a alegria, só vou comentar. Eu nem deixava a alegria para a próxima. Não, a gente pode se alegrar hoje também, mas vamos deixar a alegria para a próxima, assim. Estou brincando com o irmão. Irmãos, então, assim, amor, alegria e paz. Alegria é chara no grego. É um assunto aqui muito interessante de ser explorado. Então, como nós já vamos aí 9h30, seria interessante deixar para a próxima reunião esse assunto. O amor, eu sabia que ia ser assim, uma reunião só para o amor. Nas próximas ali, acredito que mais 1 ou 2 a gente termina. Porque os outros, nós temos, não temos tantos slides assim, né? São assuntos um pouco mais curtos, mas são profundos e muito importantes também. Amém, meus irmãos? Não pode ir. Então, irmão, só queria reforçar alguns pontos para tentar ajudar os irmãos, né? Em relação ao amor, irmãos, né? O primeiro fruto do Espírito que aparece na palavra, né? Como nosso irmão Paulo bem colocou aqui, ele é o mandamento de Deus. Né? O amor, às vezes, a gente quer desfrutar dos outros frutos, né? Mas nós tropeçamos nesse primeiro, no amor. Né? E reforço, né? É o mandamento de Deus. E esse amor,
né, que o irmão Paulo compartilha, que é o mandamento de Deus para a igreja, é o amor ágape. Né? O que é o amor ágape? É o amor incondicional. Né? Se eu não devo amar meu irmão Paulo, né, só quando está tudo bem. Né? Mas eu devo amar meu irmão Paulo incondicionalmente. Incondicionalmente. Como cristão, inclusive, irmão, disse na palavra, o irmão Paulo trouxe esse texto aqui, o cristão ele deve ser conhecido pelo amor que ele expressa. O fruto do Espírito, irmãos, eles não são coisas teóricas para a gente ter na nossa mente. Mas o fruto do Espírito é algo que nós precisamos expressar. Né? É algo que só a igreja tem. Só o cristão é capaz de expressar o fruto do Espírito, porque ele tem o Espírito Santo. E o primeiro dele é o amor. Né? Se eu tropeçar nesse, irmão, dificilmente você vai desfrutar da alegria, dificilmente você vai desfrutar da paz. Né? E o último que está lá, né, que é o domínio próprio. Às vezes a gente quer o domínio próprio, mas não está caindo no primeiro, irmãos. Então, é o mandamento de Deus. Não tem nem como eu falar assim, irmão, peça a Deus para você ter mais amor. Né? Ore, peça a Deus para te fortalecer, para que você possa amar incondicionalmente. Né? E o que é amar incondicionalmente, irmãos? É o que o Senhor, né, disse, né? O irmão Paulo também colocou aqui. Tem um texto que fala assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele e se arrependa, e peça perdão. Ué, né? Não é se meu irmão pecar, não é ele que tem que vir pedir perdão para mim? Isso é um amor incondicional, irmãos. Né? O irmão pecou contra mim, eu vou lá e peço perdão, ô, irmão Paulo. Me perdoe. Né? Porque se eu fiz alguma coisa com você, né, não sei se os irmãos estão entendendo que é o amor incondicional, irmãos. Né? O amor incondicional, ele não busca os seus próprios interesses. Ele não busca os seus próprios interesses. Né? Ele não suspeita mal. Ele não suspeita mal. Por exemplo, o irmão Paulo, né, ele falou alguma coisa ali, acho que ele está querendo falar alguma coisa para ele, está jogando indireta para mim. Ele não suspeita mal. Né? Ele ama, independente das circunstâncias. Ainda que eu pisar no pé do Paulo, ele vai continuar me amando. Ainda que eu ofender o Paulo, o irmão Paulo vai continuar me amando. Incondicionalmente, irmão. Então, assim, que o Espírito Santo nos fortaleça, né, para que nós possamos, né, expressar o fruto do Espírito. E, irmãos, eu falo para vocês, né, como nós podemos, de alguma forma, né, não devemos ficar fazendo isso, mas medir o quanto um irmão conhece do Senhor. É o quanto ele ama. É o quanto ele ama. Porque a palavra fala assim para o marido, ó, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Se o irmão não sabe como Cristo amou a igreja, ele não vai saber como amar a sua esposa. Então, o quanto que o irmão conhece do Senhor, ou tem intimidade, relacionamento com o Senhor, é o quanto ele ama. Né? É o quanto ele ama. Porque ele vê que o amor do Senhor por ele foi incondicional. Né? O Senhor me amou, irmãos, não é porque eu mereço. O pecador que merecia já estava morto. Tá? Nem merecia a morte, porque já estava morto. Todos nós, mas o Senhor nos amou. Então, como eu posso não amar o meu irmão? Como eu posso ficar acusando o meu irmão de qualquer coisa, se eu mesmo, né, devo ser constrangido pelo amor do Senhor? Amém, irmão? Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, assim, medite nessas palavras, irmão, nesses textos. Né? Talvez seria até bom a gente ficar mais tempo no amor, Paulo. Mais tempo no amor. Estudando mais sobre o amor, irmãos. Porque, assim, Satanás só quer uma coisa. Ele só quer trazer uma coisa, irmão. Que eu não ame o meu irmão Paulo. Né? Que eu não ame os irmãos. Que os irmãos não se amem. Porque ele conseguindo isso, ele acabou com o testemunho do Senhor.
Né? Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Se vos amais, não é o quanto você conhece da palavra, não é onde nós nos reunimos, não é nada disso, irmãos. É se nós amamos uns aos outros. E se eu amo meu irmão Paulo, como Cristo me amou, eu tenho o meu irmão, eu considero ele superior a mim mesmo. Se eu amo ele como Cristo me amou, eu considero todos os irmãos superiores a mim mesmo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, né, a sermos mais parecidos com Ele, né, amando mais uns aos outros. Né? Não desconfie mal, não suspeite mal, não busque seus próprios interesses, irmão, usando porque Cristo nos amou. Né? Todos nós somos dignos do inferno. Todos nós merecemos o inferno. Me fala aqui, irmãos, alguém tem coragem de levantar a mão e falar assim, ó, eu mereço ir para o céu. Será que tem alguém aqui que tem coragem de fazer isso? Claro que não, irmãos. Nenhum de nós merecemos. Né? Nós somos salvos pela graça de Deus, porque Cristo nos amou. Né? Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Né? Então, se eu vejo isso, como eu posso amar meu irmão Paulo? Ou qualquer outro irmão. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude a expressarmos mais ainda o amor. Aí eu tenho certeza que os outros frutos, Paulo, vão ser consequências. Alegria, paz, paciência. Tudo isso vem em decorrência do amor. Se eu amo, eu vou ser paciente. Se eu amo, eu vou ser longânimo. Se eu amo, Cristo vai ser expressado através de nós. Amém, irmãos? O amor é a luz, como diz, né? A luz branca. Ela se decompõe nos outros seres vivos. Irmão, é tão triste, eu fico imaginando o Senhor, né? Nós que temos filhos, né? Quando vemos nossos filhos se dividindo, principalmente por coisa boa, um brinquedinho, um presente que ganhou. Imagine o Senhor vendo os seus filhos se dividindo, né? Os seus filhos se dividindo. Então, assim, irmãos, que o Senhor nos ajude. Né? Quantos irmãos... Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Quantos irmãos, quantos casamentos já chegaram ao fim? Né? Os irmãos falam assim, por incompatibilidade. Meu Deus do céu! E o que nos une é Cristo, irmãos. Né? Tudo fica... Não só começa no casamento, mas entre os irmãos também. Entre os irmãos. Se eu não amo minha esposa, meus filhos, imagina os irmãos. Imagina os irmãos. Né? Se eu não amo... Irmão, tudo isso é fruto de quanto você ama o Senhor. De quanto você ama o Senhor. Porque acho que um dos últimos textos que o irmão Paulo leu aqui, né? Quem me ama faz o quê? Guarda o quê? Guarda os meus mandamentos. Né? Guarda as minhas palavras. Né? Então, quanto você ama o Senhor, é o quanto você vai amar. Esposa, filhos e irmãos. Esposa. Por quê? Porque você vai ter um amor pelo Senhor. E o quanto você ama o Senhor, você quer obedecer ao Senhor, você quer fazer a vontade do Senhor, você quer agradar, porque você ama o Senhor. Você não quer agradar Ele para você receber a vida eterna, porque nós já recebemos, ou para receber qualquer coisa, porque já recebemos tudo, que é Cristo. Que é Cristo, irmãos. Irmãos, que o Senhor nos ajude, o Espírito Santo, a ruminarmos durante toda a semana, né, essas palavras. Ruminarmos, pense nisso, medite nisso, irmãos. Que realmente nós possamos ser conhecidos, né, como aqueles que amam. Né? Alguns meses atrás, já não faz um ano, um irmão de uma outra localidade compartilhou isso com a gente. Não sei se os irmãos lembram. Né? Irmãos, amem uns aos outros. Que vocês sejam conhecidos como aqueles irmãos que se amam. Aqueles irmãos que se preocupam, que cuidam uns dos outros, que amam uns aos outros. Né? Não nos esqueçamos disso, irmãos. Possamos ser conhecidos como aqueles irmãos que se amam verdadeiramente, a ponto de eu ir lá em qualquer irmão, o que eu fiz, irmão?
aconteceu alguma coisa, estou percebendo que o irmão está me tratando diferente, eu ofendi o irmão. Não deixe semente de amargura crescer, irmãos, no coração de vocês. Não permita isso. Semente de amargura. Amém? Não deixe ir qualquer outra coisa contaminar os nossos relacionamentos em Cristo. Amemos-nos uns aos outros. Amém, irmãos? Então, alguns irmãos têm alguma coisa mais para acrescentar, irmão? Como o Senhor disse, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por que Adão pecou? Ele não guardou a palavra de Deus. Se ele guardasse o jardim, guardando a palavra de Deus, ele guardaria tudo. Ele ia guardar a sua esposa, ele ia guardar, mas ele não guardou a palavra. Por isso, ele caiu em desobediência. Então, que a palavra de Deus seja abundante no nosso coração e que o Espírito derrame o amor de Deus. Né? Vamos orar, então? Ora com a mãe de uma irmã, né, que está internada, né, Amanda? Está na UTI. Ora pela mãe dessa irmã, por favor. Ela está morando onde? Irmã de Curitiba, São Paulo. São Paulo. Qual é o nome da irmã? Joana. Mãe dela. É a mãe da Eunice. O nome da irmã que está internada é Joana. Vamos orar também pela irmã Pabla, do Paraguai. Mas aquele pedido de oração, irmão, vamos colocar diante do Senhor. Ora que o Julinho e a Brenda estão em viagem, para o Arão, então, voltando amanhã, Amém. Querido Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós chegamos a Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que o Espírito, o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos outorgou, que Ele derrame o Teu amor nos nossos corações. Amém. E que possa ser pleno o nosso coração, que se houver plenitude, Senhor, de vontade, de desejo em nós, que seja do amor de Deus. Que esses frutos que nós estamos considerando aqui, Senhor, seja objeto de ambição dos nossos corações. Que seja mais desejável, Senhor, do que o ouro, do que a prata, de que tudo que esse mundo possa oferecer. Que nós possamos desfrutar do Teu Espírito e de Cristo, nosso Senhor, e possamos produzir para Ti, Senhor, esses frutos. Porque são frutos do Teu Espírito. Que o Teu Espírito se agrada de produzi-lo em cada um de nós. E que não nos falte, Senhor, de maneira nenhuma, o Teu amor. Porque no tempo do fim se torna tão escasso. Porque o Senhor disse, o amor se esfriará de quase todos. O Senhor, não sabemos quantos são esses quase todos. Mas o que pedimos a Ti é que nós sejamos aqueles que sejam conhecidos pelo amor de Deus. Amém. Possamos manifestar o Teu amor, possamos ser cheios do Teu amor. Porque o Teu amor, Senhor, ele é incondicional. Amém. É o amor, Senhor, que está acima da nossa compreensão. Possamos ser cheios de Cristo, Senhor. Cheio do amor fraternal. Cheio, Senhor, das expressões do Teu Espírito. Pai querido e amado, no amor nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida dos nossos irmãos. Pela irmã Joana, sempre está enferma, pela irmã Pabla, lá do Paraguai, que está em um estado muito grave, infecção generalizada. Pai querido e amado, pedimos a Ti também pela Brenda, pelo Julinho, que o Senhor guarde a vida deles, que o Senhor guarde o coração deles, que o Senhor traga eles, Senhor, de volta da sua viagem em paz e segurança, que possam aprender contigo, Senhor, a amar incondicionalmente uns aos outros, a amar a Ti e a expressar o Teu amor para com todos. Nos ajude também, Senhor. Fortalece o homem interior. Como diz a Tua palavra, Senhor, possamos jamais dar ocasião à carne. Amém. E pelo poder do Teu Espírito possamos viver dia após dia, amando a Ti, Senhor, e expressando o Senhor em todas as circunstâncias, aprendendo e confiando, sabendo que o Senhor açoita a todos que ama
O Senhor disciplina todos que amam. Então, quando for necessário, Senhor, disciplina, eis-nos aqui, Senhor. Quando for necessário advertência, estaremos aqui também, Senhor. Quando for necessário, Senhor, passarmos por circunstâncias onde cada um desses frutos, desse fruto sagrado, possa amadurecer, possamos passar com alegria, Senhor, essas circunstâncias. Nos ajuda, Senhor. Nós somos carentes da Tua ajuda, nós somos carentes do Senhor. Nós entregamos esse momento aqui nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos, Senhor, que essas palavras que foram ditas, que esses muitos versículos que foram lidos, possam ser vividos, Senhor, por cada um de nós, para a glória do Teu próprio nome. Nos ajude, Senhor, e conduza nossas vidas. Possamos ser conduzidos todos os dias. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito habite ricamente nos nossos corações e nos nossos pensamentos, Senhor. Amém. Que possamos usar da Tua palavra, Senhor, como arma para combater todos os pensamentos ruins que vêm contra Cristo e contra a Sua igreja na nossa mente. Todo pré-julgamento, Senhor, todo pensamento impuro, Senhor, todo sentimento impuro, tudo aquilo que não provém do Senhor, possamos combater com a Tua palavra e com o Teu Espírito. No nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti por esse momento com os irmãos e pedimos, Senhor, que o Senhor possa proporcionar mais tempo como esse, para que possamos, diante do Senhor, estar considerando a Tua palavra e aprendendo, Senhor, com o Senhor e com o Seu Espírito, por intermédio da Sua igreja. No nome do Senhor Jesus. Amém. Chegou, já trouxe para cá.